Boa noite. Boa noite. Estamos aqui preparando mais uma live do Centro a Caminho da Luz. Boa noite, Camila. Boa noite, Adriana. Boa noite, Ana. Quanto tempo. Que saudade de todo mundo, né? Cada vez que a gente se encontra aqui nas lives, parece que a saudade aumenta mais ainda. Boa noite, Marlene. Boa noite, Silvio. Boa noite, Lúcia, Milton, queridos companheiros dessa família que é tão importante na vida da gente, né? A gente está sentindo tanta falta de estar juntos presencialmente. Dona Neuza, querida, beijo, saudades, beijo no seu coração. Vamos dar mais um tempinho para as pessoas irem entrando, para a gente começar com os avisos. Boa noite, Clau. Boa noite, Andréia. Ai, que saudade de vocês, meus queridos. Oi, Milton. Saudade, amigo. Boa noite, Marco. Vamos lá, dá só mais uns 2 minutinhos para as pessoas entrarem e aí a gente vai começar. Boa noite, Rê. Vamos começar com os avisos para ninguém perder nada. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir bem? Dá um joinha aí para mim, se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite, olha só. Meu tio tá assistindo. Agora eu não sei se é o tio ou o primo. Quem é, Kel? Boa noite, Carlos. Tá dando para ouvir bem? Então tá. A dona das doações já entrou? Então vamos começar com a sessão avisos. Bom, como vocês sabem, o nosso lar mantém uma assistência contínua e os nossos assistidos, apesar da pandemia, eles continuam, né, com todos os cuidados que eles sempre tiveram. Porém, as crianças e os adolescentes que antes da pandemia tinham um tempo que iam para a escola, tinham atividades fora, agora elas estão o tempo todo nas casas. Isso significa o quê? A gente já sabe que criança e adolescente comem muito. E eu não sei se vocês sabem, mas os nossos assistidos, as nossas crianças e os nossos adolescentes, eles fazem 6 refeições diárias. Essas refeições, elas são balanceadas, são controladas por nutricionistas e essas refeições, elas procuram respeitar o gosto das crianças e o gosto dos adolescentes. Inclusive, eles fazem sempre uma roda de conversa para saber quais são os gostos, né? O que as crianças gostam mais, o que os adolescentes gostam mais de comer. E tem um trabalho muito legal no sentido de falar em relação ao desperdício, em relação ao fato de que comer muito, por exemplo, é prejudicial à saúde. E através desse bate-papo, a equipe consegue tirar informações para fazer o melhor em relação à alimentação dessas crianças, né? Então, com esse tempo todo que as crianças ficam agora e os adolescentes ficam agora nos abrigos, logicamente o consumo aumentou muito.
então nós estamos precisando de alguns itens de alimentação para doação. E no momento, os itens que nós mais estamos precisando é arroz, feijão, açúcar, óleo, leite em pó integral, biscoitos tipo maisena, leite, água e sal e creme cracker. Esses são os itens que nós estamos precisando de doação de alimentações, né? A gente também continua recebendo as doações em espécie, né, em dinheiro, para quem preferir fazer essa doação em dinheiro. Em todas as redes sociais do centro tem as contas, tem os números das contas, tanto do A Caminho da Luz quanto do Nosso Lar, para quem quiser fazer a doação. A única coisa que a gente pede é para que essas doações elas sejam feitas, fugiu o termo, que as pessoas coloquem lá quem está sendo, elas têm que ser identificadas, né? Para a gente é importante que essas doações em dinheiro sejam identificadas, tá? Então dá um jeito lá de, na hora de fazer a sua transferência, a sua doação, identificar. Esses itens que eu falei que a gente está precisando, eles devem ser entregues na Rua Managé, número 78, na Água Rasa, que é a sede administrativa do Nosso Lar, de segunda a sexta, das 10 às 14. A única coisa que a gente pede é que vocês avisem, entrem em contato antes com quem? Com a Marcinha, com a Márcia Sena, e o telefone é 99486-4879. Ela vai já escrever aí para vocês, para quem não pegou, 99486-4879. Então, por favor, de segunda a sexta, das 10 às 14, avisar antes a Marcinha que está indo levar a doação daqueles itens alimentares que a gente está precisando. E a gente continua também recebendo doações para o Mercalar. E o Mercalar, as entregas são feitas lá no Senlep, na quadra do Senlep. Então, é lá pela entrada de baixo, na Rua Jacob Faz, sem número. E lá para o Mercalar, as doações que a gente recebe roupas femininas, masculinas, infantil, roupas de cama, mesa e banho, lógico que tudo em bom estado, né? É aquelas coisas que a gente ainda usaria, né? Aquela coisa que você enjoa, né? Mas coisas que deem para outras pessoas usarem. Itens de cozinha, eletrodomésticos, logicamente de preferência em bom funcionamento, em bom estado de funcionamento, mas eletrodomésticos pequenos, menores, tipo sanduicheira, liquidificador, batedeira, mix, processador, aspirador de pó, porque se for uma coisa muito grande, às vezes a gente não consegue ter espaço para armazenar até que o Mercalar possa ser aberto. E outra coisa importante é que nós não recebemos móveis de doação, tá? Isso é importante a gente ressaltar, tá bom? Muito bem. Vamos então, já entrou bastante gente, acho que eu dei todos os avisos, né, chefe? Ela fica brava que eu chamo ela de chefe, é com a Cris mesmo que eu tô falando, ela fala que quem tem chefe é índio, então adoro provocar ela. Então, vamos lá, vamos ver se as surpresinhas hoje vão dar certo. Então, vamos começar nos preparando para a nossa conversa com uma música. Só vão me dando um joinha, por favor, se a altura da música tá boa, se tá dando para ouvir. Pai, eu quero te amar, tocar no teu coração e me derramar a teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória e aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda a minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Que o Senhor nos abençoe. Linda, né? Essa prece, essa música é uma prece. Mas vamos então, cerrando os nossos olhos. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os espíritos de luz, com a Caminho da Luz, nossa casa espírita, e com todos os companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender o ensinamento que vamos receber e aplicá-lo em todos os dias da nossa existência. Que façamos o Evangelho de Jesus presente em todos os nossos atos no nosso dia a dia. Esteja conosco, Jesus, agora e sempre. Bom, hoje o tema proposto é um desafio. É o desafio de convivermos conosco mesmos. E é uma coisa impressionante, né? A gente sabe que quem escala, né, e separa os temas das lives, dos evangelhos, é sempre muito bem intuído, porque vem sempre o tema certo para a pessoa certa. E eu particularmente acredito que esses temas eles têm duas funções. Ou é um assunto que a gente já domina um pouco mais, então fica mais tranquilo passar a mensagem, né? Ajudar os amigos espirituais que intuem a gente a passar a mensagem da melhor maneira possível. Ou é uma coisa que a gente ainda precisa aprender muito, né? E como o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso, a gente tem que estudar. Toda vez que a gente vai fazer um evangelho, a gente estuda e pesquisa. E lógico que nós somos os primeiros a estar recebendo esses ensinamentos. Muito bem. Então, desafio de conviver conosco mesmo. Isso sempre foi um desafio para todos nós. Mas depois da pandemia, com o isolamento social que nos foi imposto, esse desafio ficou ainda maior. A gente está tendo o desafio de conviver, por exemplo, mais de perto e por mais tempo com os nossos familiares, que a gente está aprendendo muito nesse convívio.
Porque na rotina do dia a dia, a gente vai para o trabalho, né? As crianças vão para a escola, as coisas acabam se diluindo. E quando você tem que conviver mais intensamente com esse núcleo familiar, às vezes as coisas ficam um pouco mais difíceis, né? Elas nos trazem desafios. E os desafios na nossa vida, eles têm o objetivo de nos tornar pessoas melhores, né? A gente tem a possibilidade de aprender e de crescer com todos os desafios que se tornam, que aparecem nas nossas vidas. E conviver conosco mesmo é um desafio tremendo, porque não é uma coisa que a gente tenha normalmente por hábito. Lógico, né? Com várias exceções, tem pessoas que vão fazer uma terapia com o objetivo principal de estar se conhecendo, mas no dia a dia a gente não tem muito esse hábito de tentar se conhecer para poder conviver melhor com a gente mesmo. Então eu fui buscar no Livro dos Espíritos o capítulo 5, que fala conhecimento de si mesmo. Então vou pedir licença para ler para vocês a questão 919, onde Kardec pergunta assim para os espíritos: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E aí os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E aí tá o primeiro segredinho para a gente aprender a conviver melhor com a gente: nos conhecermos a nós mesmos. Na 919A, Kardec pergunta: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? E aí Santo Agostinho responde: fazer o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas. Indagai o que fizeste e com que fito agistes em determinada circunstância. Se fizeste alguma coisa que censuraríeis nos outros, se praticastes uma ação que não ousaríeis confessar, perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesses ter feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra nós mesmos. As respostas serão um motivo de repouso para a vossa consciência, ou indicarão um mal que deve ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. E por que é tão importante a gente se conhecer? Porque a gente sabe que Jesus, quando nos disse amai ao próximo como a ti mesmo, ele nos deu o resumo de tudo o que é preciso para que a gente consiga alcançar a felicidade que é possível a gente alcançar enquanto habitantes de um planeta de expiação e provas. A gente sabe que a felicidade total, completa, ela não é possível ainda no nosso nível de evolução, mas existe um nível de evolução, um nível de felicidade que a gente consegue alcançar. Principalmente se a gente entender que a felicidade está sempre onde nós a colocamos. O problema é que geralmente nós não colocamos onde nós estamos, né? Então, amar ao próximo como a ti mesmo. Isso implica que eu tenho que me amar. E para eu conviver bem comigo mesmo, eu tenho que me amar. Eu tenho que aprender a me amar, porque sim, o amor é aprendizado, é possível aprender a se amar.
E para aprender a me amar, eu tenho que me conhecer, porque eu só amo o que eu conheço. Se eu não me conheço, eu vou amar uma ideia que eu tenho de mim e uma ideia que geralmente ela foi criada a partir do outro. Nós somos seres sociais, né? Então, a ideia, a imagem que nós vamos formando a nosso respeito desde que nós somos criança, ela vem a partir do outro. Principalmente do outro que é significativo para a gente, do outro que tem importância para a gente. Então, na nossa infância, quem é esse outro? Geralmente os nossos pais. Os nossos pais, os nossos irmãos, ou aquelas pessoas que têm aí a função de pai, a função de criar. Porque muitas vezes não é o pai biológico que cria essa criança, mas a pessoa que tem essa função é a pessoa que vai começar a formar a imagem que nós temos de nós mesmos. E aí nós vamos crescendo com essa imagem que vem de fora. A gente vai crescendo achando que nós somos o que os outros dizem que nós somos. E para a gente conseguir saber quem realmente nós somos, é que aí a gente tem que fazer esse movimento de mergulhar para dentro de nós mesmos. Porque a imagem que vem de fora, muitas vezes ela tem várias coisas acertadas a nosso respeito, mas muitas vezes elas são equivocadas, porque elas vão ter sempre o viés do outro. Muitas vezes o que o outro projeta na gente, da mesma maneira que a gente projeta no outro, diz muito mais a respeito dele do que de nós mesmos. Então, quando a gente compra totalmente a ideia que vem de fora, como se aquilo fosse nosso, a gente corre o risco de reproduzir uma coisa que não é autêntica e que, consequentemente, vai trazer consequências. Só que a gente sabe que esse processo de mergulhar para dentro de nós mesmos, né, de olhar e tentarmos entender e descobrir quem somos, nem sempre é um processo fácil. Porque, veja bem, a gente tem dificuldade de identificar as coisas boas que nós temos. Quantas vezes a gente recebe um elogio e a gente não aceita esse elogio? A gente fala, é bobagem, são seus olhos, né? Não, imagina, só você que está enxergando assim. Porque às vezes a gente tem dificuldade de olhar o que a gente já conquistou, né? As coisas que a gente já melhorou. E aí o outro vem e aponta pra gente uma qualidade que muitas vezes a gente ainda não conseguiu identificar em nós mesmos. Se a gente tem dificuldade de fazer isso com o que é positivo, imagina com o que é negativo. É muito mais difícil ainda. E a gente sabe que a gente ainda tem muita coisa para aprender. A gente tem muita coisa que a gente pode melhorar aí ao longo da nossa vida. Nós somos ainda crianças espirituais. Eu já falei numa outra live, tem um palestrante espírita que é um médico, Décio Iandoli, recomendo muito, procurem ele no YouTube, que ele tem palestras assim fantásticas. Ele faz uma imagem de como nós somos, né? Ele fala que nós não somos imperfeitos, né? Porque a gente sempre ouve assim, somos espíritos ainda imperfeitos, em evolução. Então ele fala assim, não, nós não somos imperfeitos. Por quê? Nós somos criados por Deus, Deus que é a perfeição. E nós somos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Então Deus, como é perfeito, jamais iria criar um ser imperfeito. Então ele fala, não, nós não somos imperfeitos, nós somos incompletos. Então imagine que quando nós somos criados por Deus, simples e ignorantes, imagina aquela bandejinha de copinho de água que fica na tribuna, no centro, né? Cheio dos copinhos de água. Ele fala que nós somos como se fosse uma bandeja daquela, cheio de copinhos vazios. Na verdade, não vazios, né? Em cada copinho tem uma sementinha que Deus colocou lá, que nós somos feitos à imagem com a sementinha da centelha divina. E em cada copinho tem uma sementinha de todas as coisas que nós temos que desenvolver ao longo de nossas existências, até que a gente consiga atingir a nossa meta,
que é nos tornarmos espíritos perfeitos, né? Dentro da possibilidade de perfeição, porque a gente sabe que perfeito mesmo só Deus. Mas existe abaixo de Deus um limite de perfeição que nós somos destinados a atingir. E tudo que nós precisamos para chegar lá está nesses copinhos. E o nosso trabalho a cada reencarnação, através da utilização do nosso livre-arbítrio, é justamente ir enchendo esses copinhos. Então, o trabalho que a gente tem que fazer nesse processo de autoconhecimento, que é essencial para que a gente consiga o auto-amor, é justamente parar e olhar para os nossos copinhos e ver cada um deles em que ponto que está. A gente vai ver que tem copinhos que já estão quase cheios, porque são coisas que a gente já aprendeu, já estão internalizadas e que a gente consegue reproduzir. Tem copinhos que vão ter ainda só a sementinha que Deus colocou lá, porque são coisas que ainda a gente não conseguiu trabalhar, não conseguiu melhorar. O fato é que a nossa tarefa é essa, é encher esses nossos copinhos, é nos completarmos. E muitas vezes não é fácil, porque a gente tem o hábito de julgar. A gente julga o outro e a gente julga a nós mesmos. E olhar para a gente e ver as coisas que a gente ainda não conseguiu conquistar, muitas vezes dói. Então é mais fácil negar, às vezes é mais fácil nem tentar, deixa lá quietinho. Quando a gente estava no dia a dia normal, numa rotina de trabalho, na correria do dia a dia, principalmente para quem mora em cidade grande como São Paulo, fica fácil a gente desviar de olhar para os nossos copinhos, né? Você tem várias distrações que permitem você ocupar o tempo sem olhar para os seus copinhos, né? Você vai, trabalha e aí tem gente que cada vez para conquistar coisas mais materiais trabalha mais e mais e mais. Ou então, quando você tem um tempo livre, você tenta se distrair com alguma coisa, né? Se você não está em casa, está ficando entediado, saía, né? Ia para o shopping, ia passear, ia encontrar com os amigos, ia fazer qualquer coisa para desviar a atenção dos nossos copinhos. Só que agora, nesse momento, não está dando para fazer isso, né? Nesse momento, foi imposto que a gente ficasse em casa, né? Se você quer ter saúde, né? Se você tem um mínimo de respeito por si mesmo e pelo outro, fique em casa. Saia somente porque é necessário, porque é estritamente necessário. Então, lógico, a gente sabe que tem pessoas que têm que sair, que tiveram que manter uma rotina até que relativamente normal. O pessoal da área de saúde, o pessoal que trabalha com limpeza, né? Os motoristas profissionais, os motofretistas, né? Tem uma série de categorias que são consideradas trabalho essencial e que tiveram que abrir mão muitas vezes da sua segurança para ir cumprir o seu papel nesse momento tão grave de crise. Mas quem pode ficar em casa, né? O lance é, fica em casa. Se respeita, respeita o outro. Cuida de você, cuida do outro. E nesse ficar em casa aí começa a ficar problemático, né? Porque aí chega uma hora que as relações dentro do lar vão ficando um pouco mais conflituosas e não tem o que fazer. Eu tenho que olhar para os meus copinhos. Porque a nossa relação com o outro, né, desde os mais próximos dentro da nossa família, né, até as pessoas de fora do nosso trabalho, os nossos amigos, as relações elas só vão ser positivas, elas só vão melhorar, elas só vão evoluir à medida em que eu melhorar, em que eu evoluir. A minha relação com o outro, ela depende diretamente da minha relação comigo mesmo. Então, essa pandemia, ela trouxe pra gente esse convite. Olha para ti mesmo. Cuida de você. Aprende a se amar. Olha para os seus copinhos. Vê o que dá para focar agora e foca nas coisas
que você pode focar agora. Olha para o seu copinho, olha para aqueles copinhos que estão mais vazios e tenha compaixão com você mesma. Nós não temos que ter compaixão com o outro, nós temos que ter compaixão conosco mesmo. Se amar, o auto-amor, ele não implica em você desculpar todas as pisadas de bola que a gente dá. Muito pelo contrário. A gente tem que olhar para as coisas que a gente ainda não conquistou e ver que é exatamente ali que a gente tem que trabalhar. E esse não é um exercício fácil, principalmente quando a gente é muito rígido com a gente mesmo, quando a gente é muito duro com a gente mesmo. Não é um exercício fácil de fazer, mas é um exercício necessário quando a gente começa a se aceitar. Porque tem uma coisa que é fato. O que a gente ainda não conseguiu completar, né? Tem coisas que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar algumas coisas em nós. Isso é um fato. Só que, para mudar, eu tenho que aceitar. Eu tenho que olhar para o copinho, encarar o copinho e falar, realmente, esse copinho aqui ainda está muito vazio. Eu vou ter que trabalhar para encher mais esse copinho. Só que eu tenho que fazer isso com todo o amor do mundo. Eu tenho que fazer isso e me perdoar, por exemplo, pelas coisas que eu ainda não conquistei, porque eu sou humano, eu sou falível, eu estou em processo de evolução ainda. Só que se eu não olhar, se eu não reconhecer e se eu não aceitar, não tem como mudar. Eu não consigo mudar o que eu não conheço, o que eu não aceito. Porque muitas vezes a gente olha, né? A gente vê e a gente não aceita. E o que a gente faz? A gente transfere isso para outra pessoa. Muitas coisas que a gente tem em nós e que a gente não aceita, a gente costuma transferir para as outras pessoas. A gente enxerga nos outros e quando a gente enxerga nos outros são coisas que incomodam muito, muito a gente. Então, quando você olhar alguma coisa no outro que te incomodar muito, muito, tem uma frase que é assim, bateu, doeu, toma que é seu. Então, você olhou para o outro, te incomodou muito, para e vai pensar o que tem em você que está reverberando ali no comportamento do outro. Esse é um processo essencial. E a gente sabe, muitas vezes ele é difícil. Muitas vezes sozinho a gente não consegue. E aí existem vários recursos que a gente pode utilizar, né? A prática dos ensinamentos que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, em todos os ensinamentos de Jesus, todos os ensinamentos que traz o Livro dos Espíritos. Lá a gente sempre quer livro de autoajuda, né? A gente quer receitinhas de como ser feliz, de como melhorar, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é o melhor livro de autoajuda que já foi escrito. Lá está exatamente tudo que a gente precisa aprender para ser feliz. Tudo, absolutamente tudo. Mas às vezes, nem frequentando a casa, nem estudando, lendo, às vezes isso não é suficiente, às vezes a gente precisa de ajuda. E por que não abrir mão dessa ajuda? Por que não ir buscar essa ajuda, por exemplo, numa terapia? Buscar uma ajuda com um profissional, né? Tem muita gente ainda que hoje tem preconceito, acha que terapia é coisa para louco, né? E na verdade, o psicólogo, o terapeuta, ele tem o papel de ajudar a gente justamente nesse processo de autoconhecimento. Ele não vai falar para a gente quem nós somos, porque só nós é que temos a capacidade de descobrir quem nós somos. Mas ele vai nos ajudar a fazer um caminho onde nós vamos nos sentir mais seguros para entrarmos em contato com esses copinhos que ainda estão vazios ou meio cheios, né? O otimista vê os copinhos como estando meio cheios, o pessimista vê os copinhos como estando meio vazios, né? Então vamos tentar ver os nossos copinhos como estando um pouquinho cheios, meio cheios, um pouquinho mais cheios e não vazios,
né? E nós temos a capacidade de encher. Então, assim, se essa for uma alternativa, se sozinho está muito, muito difícil, procura ajuda. Nessa fase, por exemplo, de pandemia, tem uma série de profissionais que, além de estarem fazendo atendimento online, estão dando atendimento gratuito. É só você pesquisar na internet que você vai achar aí uma série de psicólogos que estão fazendo atendimento gratuito. E muitas vezes um processo terapêutico ele é essencial para ajudar pelo menos a gente deslanchar nesse processo de autoconhecimento. Porque é a partir do autoconhecimento que a gente vai conseguir se abraçar e vai conseguir aprender a se amar. Porque a gente tem que se amar exatamente do jeito que nós somos. O que não significa que nós vamos estacionar. Não significa que, bom, eu me amo do jeito que eu sou, então tá bom. Não. Eu me amo do jeito que eu sou, mas eu sei que eu tenho ainda infinitas possibilidades de melhorar. Eu sei que eu tô muito longe, mas muito longe mesmo, da proposta de perfeição que Jesus nos trouxe. Mas eu sei que eu vou chegar lá. Isso é ter fé. Eu tenho fé que eu vou chegar lá. Porque ter fé não é acreditar, ter fé é saber. Então eu sei que o nosso destino é chegar a espíritos perfeitos. E todos nós vamos chegar. Cada um no seu ritmo. Mas todos nós vamos chegar. A Joana de Ângeli, ela tem todo um trabalho, né? As psicografias da Joana de Ângeles, ela traz sempre a questão psicológica, né? Tem uma série, inclusive, psicológica da Joana de Ângeles. Tudo bem que, às vezes, para a gente entender, a gente tem que ler com o dicionário do lado, porque ela traz uns termos assim que é para fazer a gente estudar mesmo, né? Mas ela traz conteúdos assim que para o autoconhecimento, autocrescimento são simplesmente fantásticos. E a Joana de Ângeles fala assim: a mudança para melhor é urgente, mas compete a cada um de nós, corajosa e individualmente, decidir a partir de quando e como ela se dará. A partir de quando, se eu ainda não comecei, tem que ser a partir de agora. E como ela se dará, vai depender do esforço que eu fizer, vai depender do empenho que eu tiver para pegar essa bandeja com os meus copinhos e olhar amorosamente para elas e escolher, porque ninguém muda, ninguém cresce tudo ao mesmo tempo. A gente tem degraus, né? A gente vai mudando um pouquinho por vez. Então eu tenho que olhar e ver, de repente nesse momento é mais fácil eu trabalhar nos copinhos que já estão meio cheios e deixar para trabalhar os copinhos que têm menos ainda quantidade para trabalhar mais para frente. Mas eu tenho que escolher algumas coisas e eu tenho que trabalhar. Porque o nosso papel aqui, o nosso objetivo de estarmos encarnados aqui é exatamente esse. É nos trabalharmos, é melhorarmos para, a partir disso, eu conseguir melhorar a minha relação com o outro. Porque é na relação com o outro que eu vou conseguir realmente crescer e melhorar. Nós sabemos que nós não vivemos sozinhos. E esse momento de pandemia, ele não tem o objetivo de fazer com que a gente aprenda que nós podemos ser felizes sozinhos, porque não, né? Nós somos seres sociais, nós somos criados para viver entre as pessoas, para crescer entre as pessoas. Essa é uma oportunidade para a gente fazer num núcleo menor um exercício para depois a gente estar podendo expandir, porque o objetivo do ama ao próximo, quem é o próximo? O próximo é toda a humanidade. Então, Jesus, ele nos fala que a gente vai chegar ao ponto de amar toda a humanidade. Só que eu não começo a amar toda a humanidade de cara. Para eu amar para eu chegar a amar toda a humanidade, eu tenho que começar a me amar. Eu tenho que conseguir, por exemplo,
passar um tempo sozinho comigo mesmo, sem que esse tempo seja uma tortura. Passar um tempo sozinho comigo mesmo, sem ter que ficar desesperadamente procurando alguma coisa para distrair a minha cabeça. Isso é possível e é uma coisa que, quando você consegue fazer, é extremamente prazeroso. Quando a gente consegue ficar sozinho e se sentir bem, e sentir prazer nas atividades que a gente vai fazer sozinho, isso significa que a gente está começando a melhorar o convívio com a gente mesmo. Porque a partir daí, quando o outro vem e se soma a gente, fica muito mais fácil. Quando eu olho para os meus copinhos e eu vejo quanto copinho eu tenho que ainda não está cheio, fica muito mais fácil eu entender que o outro também tem copinhos vazios, que tem copinhos ao meio, e não julgar esse outro. Quando eu olho para mim com alto amor, quando eu exerço alto perdão comigo, fica muito mais fácil eu exercer isso com o outro também. Porque se eu ainda não consigo exercer a paciência, a tolerância, se eu ainda tenho momentos de orgulho, de egoísmo, por que eu vou julgar e condenar o meu irmão que ainda não conseguiu também conquistar essas coisas? Eu não posso cobrar do outro o que nem eu consegui atingir ainda. Então, agir com condescendência, com alto amor, com alto perdão com a gente, facilita para que a gente faça isso com o outro. E isso nas nossas relações é essencial. Então, o convite que esse momento de pandemia está trazendo para a gente é exatamente esse: aprender a nos conhecermos, aprender a nos amarmos, aprender a conviver e conviver muito bem com a gente mesmo. A partir daí, passar isso para os nossos familiares, né? Aprender que o marido, ele tem os copinhos dele vazios. Às vezes são copinhos diferentes, não são os mesmos que eu, mas o marido, a esposa, os filhos, cada um está num momento. E tem que existir respeito, porque o processo é individual. Cada um vai fazer o seu caminho. Eu não cresço por ninguém. Eu não consigo modificar a ninguém, eu não consigo melhorar a ninguém. Eu só consigo crescer a mim mesma, eu só consigo cuidar do meu crescimento, do meu processo. E olhe lá, já dá um trabalho tremendo, né? O problema é que a gente passa muito tempo tentando mudar o outro, a moldar o outro a que eu acho que seria correto, né? Ao invés de tentar me mudar para eu ser mais tolerante, mais paciente com o processo do outro, que vai ter o tempo dele, o ritmo dele. Nós somos espíritos únicos, cada um de nós é único, então cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história. E como espíritas, nós sabemos que não é a história dessa encarnação, né? Nós temos uma história de, às vezes, milhares de reencarnações. Então, cada uma é única e eu só posso dar conta da minha. Eu não posso dar conta do outro. Em relação ao outro, o que eu posso fazer é respeitar o processo dele e, se ele me pedir ajuda, ok, eu tô aqui para ajudar. A Marcinha tá falando, um copinho por vez. É isso mesmo, é um copinho por vez. Porque senão a gente pode tropeçar e cair a bandeja toda de copinhos, né? Deixa eu ver aqui como é que nós estamos de tempo. Já estamos chegando aí no tempo. Então, a proposta dessa pandemia pra gente é essa, né? Proposta que o Sócrates já fez lá na antiguidade: conhece-te a ti mesmo, se ame e aprenda a conviver com você. Você vai ver que você pode ser a sua melhor companhia. E quando você é uma boa companhia para você mesmo, consequentemente, você vai ser uma boa companhia para os outros. E a gente tem a bênção de ter todos esses ensinamentos que Jesus deixou para nós
a gente tem a bênção de ter essa família Caminho da Luz maravilhosa, onde está sempre um dando a mão para o outro e se ajudando nessa caminhada, que é de todos, que a gente pode fazer de mão dada. Mas trocar os passos, cada um tem que trocar o seu. Então vamos finalizando por aqui, porque agora quem não preparou ainda, dá um tempinho enquanto eu chamo a nossa companheira que vai fazer a prece de encerramento. Dá tempo aí de ir colocar a água para fluidificar, que a gente vai fazer agora a nossa prece de encerramento. Cadê ela? Aqui, achei. Nós ensaiamos direitinho. Vamos. Aê, tá entrando. Ei, beleza, a gente tá ficando cada vez melhor nisso, hein? Oi? Oi, mas não estou Acho que a aparecendo, sua câmera né? tá virada. Não tá aparecendo você. Ah, muito bem. Oi, minha amiga. Tudo Bom que bem? deu certo. Tudo Deu bem, você? certo, viu? Ensaiamos tudo, deu certo. E aí, preparada para prece? Claro. Muito linda a sua palestra, muito adequada Obrigada. ao momento, né, que nós estamos vivendo. Quero dar assim, um beijo grande em toda a família Caminho da Luz, com muitas saudades de todos. Tudo aconteceu muito de repente, não é? A gente É, trabalhou num dia, na semana seguinte a casa fechou e a gente ficou meio assim desestruturado, mas que bênção a gente ter a internet para a gente com poder se comunicar. certeza, né? Que permite esse contato, né? Que tem feito tanta diferença no nosso equilíbrio nesse período difícil, né? Com certeza, mantendo o evangelho, né? Com Que bom. certeza. Preparado então? Eu vou Vamos. colocar uma musiquinha aqui de fundo. Vamos lá, é com você, Rosa. Então vamos todos serenando as nossas mentes, nossos corações, e dessa forma, tranquilos e serenos, convidamos a todos para cerrar os olhos e percorrer mentalmente todo o espaço circular, e vai iluminando todo o ambiente, deixando claro os irmãos espirituais presentes no nosso lar, também no nosso amor e um espaço de luz, onde serão amorosamente vamos mentalizar as pessoas que estão vivendo conosco, sob o mesmo teto, também envolta e segundo as pais, como companheiros de vida. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos, para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Esses fluidos luminosos agora atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos bem fazendos, projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar.
Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refúgio. Gratos que estamos ao Pai da vida, vamos agora vibrar. E vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa. Que possam ser infinitos pelos espíritos de luz que governam com sabedoria. Que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho de Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância de seu papel neste processo de regeneração pelo qual estamos passando. Vamos vibrar pelo nosso caminho da luz, que este farol intenso e luminoso se intensifique. Travou? Desamparado pelo Espírito e receba o que mais necessita, que seus lares sejam protegidos e abençoados. Que permaneçamos nesta sublime comunhão de almas que neste momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus, e encerramos ofertando o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito Deu obrigada. Certinho? Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada à família Caminho da Luz, que nos proporciona tanto equilíbrio através dessas lives. Com certeza. E aí agora a gente tem um tempinho, eu tenho uma pergunta que eu tinha esquecido de responder. Eu não lembro agora quem é, acho que é Tatiana, se não me engano, né, que falou uma pergunta relativa ao tempo, dizendo da dificuldade em não se punir quando comete alguma falta. Então é um pouco o que a gente estava falando durante a nossa conversa, né? A gente tem que olhar para as coisas que a gente considera que foram faltas, que foram erros, e entender que a gente sempre dá o nosso melhor. E que a gente não pode se punir, não traz nada de benéfico, não traz absolutamente nada de aprendizado. O que a gente tem que fazer é olhar honestamente, reconhecer o erro e fazer um esforço, voltar o nosso esforço justamente para melhorar aquele aspecto que a gente ainda não conseguiu conquistar. Isso é que tem. E isso é exercício também, isso é exercício de auto-amor, isso é exercício de auto-perdão. Porque quando a gente fica se punindo, a gente se impossibilita de aprender, porque a gente não consegue enxergar as coisas, as lições que muitas vezes essas falhas que a gente comete têm para nos trazer. Então a gente tem que olhar com olhar, é aquela coisa, eu não posso passar a mão na minha cabeça, não, tudo bem, errou, não tem problema, bonitinho, e aí erra de novo, e tudo bem, bonitinha, erra de novo. A gente não pode nem ser condescendente com os nossos erros, mas a gente também não tem que ser um carrasco com a gente mesmo. É importante reconhecer, porque eu só conserto, eu só melhoro o que eu reconheço, eu só mudo o que eu reconheço. Mas eu tenho que fazer isso com amor, né? Eu tenho que entender que se eu errei, já foi.
Então, eu vou ver o que eu posso melhorar para não errar novamente no mesmo ponto. E se eu fiz alguma coisa, por exemplo, para alguém nesse erro, tentar consertar, tentar melhorar, tentar conversar com a pessoa, né? Tentar consertar, construir em cima das coisas que a gente eventualmente tenha destruído. E não é se autoflagelando que a gente consegue fazer isso, de jeito nenhum, tá? Eu tenho ainda uma fala da Joana de Ângeles que eu vou ler para a gente encerrar. Toda terapia eficiente impõe disciplinas saudáveis, às vezes ásperas, cujos resultados chegam à medida que são utilizados. Do autodescobrimento, a coragem e o interesse pela própria realização facultarão as forças para que não desistas no tentame, nem te entregues à acomodação mental que te informa ser impossível executá-la. Começa hoje e agora, aguardando que o tempo realize na cura o ciclo que investiste, para que se instalassem os distúrbios. Ou seja, a gente tem que fazer um esforço e nesse trabalho tem que ter disciplina, né? Como já dizia o Emmanuel, disciplina, disciplina, disciplina. Rosa, gratidão, obrigada. Fica aí comigo que a gente tem uns minutinhos ainda. Eu ainda vou colocar mais uma musiquinha para a gente terminar. Para a gente terminar num clima. Oi. Perguntaram aí o nome do palestrante que você citou. Décio Andoli, aí alguém colocou. Décio Andoli Júnior. É um médico, ele é presidente da Associação Médica Espírita do Mato Grosso e ele é, assim, fantástico. Vale a pena procurar ele no YouTube e assistir as palestras dele. Vamos terminar, então, com uma música gostosa para a gente terminar nesse clima. Gratidão aí a todos, principalmente gratidão a Deus, a Jesus e até uma próxima. Boa noite, obrigada. Boa noite. When troubles come and my heart burdens me, then I am still and wait here in the silence till you come and sit a while with me. Essa música também é uma prece. Can be